E aí, pessoal, beleza? Bom, essa aula de hoje a gente vai dividir em duas partes. Uma vai ser a finalização daquilo que a gente estava conversando na última aula, e outra vai ser um pedaço novo, que seria o capítulo novo, tudo bem? Então, dando início aqui à primeira parte, o que a gente estava conversando na última aula? Na última aula a gente conversou sobre movimento uniformemente variado, né? Que é um movimento no qual a gente tem aceleração, lembrando que a aceleração é a grandeza que altera a velocidade. Então, no move, a gente vai ter um movimento onde a velocidade não é constante, a velocidade é alterada, tudo bem? Beleza. E aí a gente fez uma analogia, ou a gente fez uma extrapolação, ou seja, a gente avançou um passo no move, no movimento de queda livre, ou lançamento vertical, tá? E aí a gente conversou sobre a aceleração da gravidade e algumas outras características aí. Então, hoje vamos finalizar essa parte para a gente conseguir avançar. Então, o que falta a gente conversar sobre o lançamento vertical ou queda livre? Falta a gente ver o que é cada um desses caras aí. Então, relembrando o que a gente tinha falado, todo movimento de queda livre ou de lançamento vertical possui um valor fixo de aceleração. No caso do planeta Terra, esse valor fixo é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Mas a gente, na grande maioria das vezes, vai arredondar isso para 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Ou seja, a aceleração será um valor fixo, que é a aceleração da gravidade no planeta Terra. Caso o exercício esteja lidando com uma aceleração na Lua, uma aceleração em Marte, uma aceleração em Vênus, sei lá onde for, ele vai ter que te dar o valor dessa aceleração da gravidade, tudo bem? Se ele não falar nada, a gente considera que é na Terra, a gente considera que é 10 metros por segundo ao quadrado. Se a gente lembrar que a aceleração é a grandeza que fornece velocidade a um corpo, significa que no planeta Terra, a cada segundo, o corpo vai ganhar 10 metros por segundo. Então, se eu pegar uma pedra, levantar ela aqui e soltar, no primeiro segundo ela está parada, porque eu estou abandonando essa pedra. Então, a velocidade inicial seria 0. No primeiro segundo de movimento, a velocidade vai para 10. Então, ela começa com 0, depois de um segundo vai para 10, depois de mais um segundo ela vai para 20, tudo em metros por segundo, né? Então, 0 metros por segundo, 10 metros por segundo, 20 metros por segundo, 30, 40, 50, e assim vai. Tudo bem? Por quê? Porque a aceleração da gravidade é 10. Tudo bem? Então, a queda livre consiste em você levantar um objeto em alguma altura e soltar esse objeto. E aí, com as equações que a gente tem, a gente consegue calcular qual era a altura que esse objeto foi solto ou qual a velocidade que ele chega no chão. Você pode usar isso, por exemplo, em um toboágua. Um toboágua é um objeto que você tem uma altura que a pessoa sabe, né, o fabricante sabe quanto que é, e você precisa calcular essa altura tendo em vista que quanto mais alto for o toboágua, mais rápido a criança vai chegar na piscina. Se a criança chegar muito rápido na piscina, ela vai ser freada muito. E aí ela pode se machucar, certo? Então você precisa calcular ali uma altura específica para que a criança chegue com uma velocidade não muito alta lá no fim da piscina. Então, antes de tudo, antes da gente começar a fazer cálculo, antes da gente começar a pensar sobre essas coisas, a gente precisa dar um eixo para o nosso movimento, tá? E aqui é usada uma convenção que nem sempre você precisa seguir, tá? Mas ela facilita muito o exercício para que você não erre, beleza? Qual que é essa convenção? Tudo que está para cima a gente vai chamar de positivo. Tudo que está para baixo a gente vai chamar de negativo. Tá? Qual que é a vantagem da gente fazer isso? A vantagem da gente fazer isso é que nunca a gente vai ter problema de interpretar o exercício. Toda vez que você calcular uma velocidade, toda vez que você calcular uma posição, se der positivo, significa que está para cima. Se der negativo, significa que está para baixo. Então você vai lá e faz o cálculo da velocidade, a velocidade dá menos 20. Significa que essa velocidade está apontando para baixo. Você faz o cálculo da velocidade dá mais 20. Significa que essa velocidade está apontando para cima. Então, tudo na queda livre e no lançamento vertical precisa dessa convenção de sinais. Tudo bem? Para cima, positivo. Para baixo, negativo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A aceleração da gravidade sempre empurra você ou puxa você para baixo,
Então, a aceleração da gravidade sempre será menos 10. Tudo bem? Metros por segundo ao quadrado, obviamente. Então, nunca coloque a aceleração da gravidade como mais 10 metros por segundo ao quadrado. Porque, segundo essa convenção, se você colocasse positivo, a aceleração da gravidade estaria te empurrando para cima. Isso não é verdade, beleza? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma convenção para cima positivo, para baixo negativo. Aceleração da gravidade sempre negativa, porque é sempre para baixo. Então, vamos supor que eu queira calcular, por exemplo, de que altura eu soltei essa arruela aqui. Tá? Então, eu vou pegar essa arruela, de uma altura que eu não sei qual que é, e vou soltar. E aí vamos supor que eu calcule, que é o cronômetro, e deu 5 segundos entre eu soltar esse cara e ele cair no chão. Tudo bem? Eu vou querer descobrir duas coisas. De que altura esse cara foi solto e qual a velocidade que ele atingiu ao chegar no chão. Tá bom? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar as equações. A gente tem a equação horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. E a equação horária da velocidade, o VVOAT, V igual a V0 mais AT. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos substituir todos os dados que a gente tem. Quem é S e quem é S0? S e S0 vão fazer papel da altura, tudo bem? Porque são posições. Eu posso considerar que a posição inicial é 0, tá bom? Então, a posição da qual eu soltei aqui é 0. Ou eu posso considerar que a posição final é 0. Por quê? Porque no final o cara não vai chegar no chão? O cara vai chegar no chão. Então, o mais comum é a gente considerar que a posição final é 0, porque ele vai chegar no chão, tudo bem? Então, o meu S vai ser 0. O meu S0 eu não vou colocar por 0, porque é a altura na qual esse cara saiu, tudo bem? É a posição na qual ele estava. Então, como que vai ficar a minha equação? S igual a S0 mais V0t mais GT quadrado sobre 2. Por que G? Porque eu vou trocar a aceleração pela aceleração da gravidade, lembra? Então vamos lá, substituindo os dados. 0, que é a minha altura lá no chão, igual a S0, que é a altura que eu não sei qual que é ainda, que é a altura que eu soltei esse cara, mais V0. Quem que é V0? É a velocidade inicial. Eu soltei esse cara, eu não joguei ele para baixo, eu simplesmente soltei. Que velocidade que ele vai ter então? 0. Tá bom? Ele simplesmente soltei, não deu tempo da gravidade empurrar ele ainda para baixo. Então a velocidade inicial é 0. O tempo, eu supus aqui que o tempo seria 5 segundos. Então 0 vezes 5. Mais a aceleração da gravidade, G, menos 10. Tudo bem? Então no lugar do G a gente põe menos 10. Ou no lugar do A a gente põe menos 10. Menos 10 vezes tempo ao quadrado. O tempo eu falei que era 5. Então 5 ao quadrado dividido por 2. Beleza? Vamos lá, como que ficou esse negócio aí então? 0 igual a S0 mais 0, porque 0 vezes 5 dá 0, menos 10 vezes 25, que é 5 ao quadrado, dividido por 2. 10 vezes 25 dá 250. 250 dividido por 2 dá 125. Só que tudo isso é negativo. Então a gente ficou com 0 igual a S0 menos 125. Joga esse menos 125 para o outro lado, a gente vai ter 125 igual a S. Ou seja, se eu pego um cara e simplesmente solto esse cara e ele demora 5 segundos para cair, significa que eu soltei esse cara de uma altura de 125 metros. Ó, lógico que aqui nessa situação que eu estou não seria possível isso, né? Mas eu estou dando um exemplo aqui só. Na vida real, pessoal, esse valor não seria 125, tá? Por quê? Porque o ar freia esse cara. Lembra da conversa que a gente teve na aula passada? O ar freia esse cara, mas aqui a gente está supondo que não tem ar, que a gente está no vácuo, tá bom? Então, 125 metros seria a altura que esse cara caiu. Na grande maioria das vezes, você não vai empurrar o objeto para baixo, você vai simplesmente soltar. Mas caso você empurre esse objeto para baixo, você joga ele para baixo, sei lá, você quer jogar uma bexiga em cima de um prédio na cabeça de alguém. Você vai jogar essa bexiga para baixo. A única coisa que vai mudar é que o seu V0, a sua velocidade inicial, não vai mais ser 0. Ela vai ter um valor específico, sei lá, 5, 10 metros por segundo, o valor que você jogar para baixo. Tá, mas e a velocidade que essa arruelinha chegou no chão? Como que eu faço? V igual a VVOAT. V é a velocidade que eu vou ter. V0 é a velocidade inicial, de novo, 0.
Aceleração, menos 10. Tempo, 5. Então, eu vou ficar com velocidade igual a 0, que é o V0, né? Menos 10 vezes 5. 10 vezes 5, 50. Então, a minha velocidade vai ficar menos 50. Ó, fez sentido aí. Por quê? Porque a arruela não está descendo, ela está caindo. Então, a minha velocidade tem que dar negativa. Nesse caso, deu menos 50 metros por segundo. Pessoal, menos 50 metros por segundo dá mais de 150 km por hora. Tá bom? Óbvio que na realidade isso não aconteceria. Por quê? Porque o ar vai frear essa arruela. Mas a gente está supondo que está no vácuo, então esse cara atingiria 150 km por hora, quase, né? 50 metros por segundo para baixo. É uma baita velocidade. Você pode matar uma pessoa nessa situação aí, tá? Jogando essa arruela aqui a 150 km por hora. Beleza? Então, perceba que não é difícil fazer esse tipo de cálculo, tá? A gente só precisa tomar cuidado com o quê? Com os valores que a gente vai arranjar. Então, o cara chegou no chão, o S, a posição dele é 0. Por quê? Porque ele está no chão, ele não tem altura. A aceleração da gravidade, sempre menos 10. Ou se o exercício falar que está na Lua, que está não sei aonde, você põe menos 8, menos 6, menos 4. Depende do valor que o cara te der. E o tempo que o cara permaneceu no ar. Beleza? Assim a gente consegue fazer todos os exercícios. Tá? Bem fácil. Beleza, Doni, mas e o lançamento vertical? O que é isso? O lançamento vertical, pessoal, é a situação na qual você joga um objeto para cima, ele sobe e desce. Tá bom? Então, a queda livre é um objeto que você já está em cima e solta ele para baixo. O lançamento vertical, esse cara está embaixo e você joga ele para cima. Qual que é a grande diferença disso? A diferença é que na queda livre você tem um movimento só. No lançamento vertical você tem dois movimentos, que é o movimento de subida e o movimento de descida. Tá, e o que isso muda? Muda pouca coisa. Primeira coisa que a gente tem que saber, se a gente está desconsiderando o ar, o movimento de subida é simétrico ao movimento de descida. O que isso significa? Significa que se ele demorou 5 segundos para subir, ele vai demorar 5 segundos para descer. Se ele demorou 10 segundos para subir, ele vai demorar 10 segundos para descer. Beleza? Então, sempre o movimento de subida e o movimento de descida são simétricos. Mesmo tempo para subir é o tempo para descer. Logo, se o cara demorou 20 minutos para subir e descer, ele demorou 10 minutos para subir e 10 minutos para descer. É sempre simétrico o tempo. Outra coisa dessa simetria, que é o seguinte, a velocidade que esse cara tinha quando foi jogado para cima, ou seja, que ele saiu do chão, vai ser a velocidade que ele vai chegar no chão. Tudo bem? Por quê? Porque se ele sai com 100 metros por segundo, ele vai subir, parar. A hora que ele parar, o mesmo cara que fez ele parar, que é a gravidade, vai começar a acelerar ele para baixo. E vai ter o mesmo tempo para acelerar ele para baixo. Então ele vai acabar atingindo a mesma velocidade. Tá? Então, geralmente, o lançamento vertical é dividido em duas etapas. A etapa de subida e a etapa de descida. E essas etapas elas são simétricas. A única coisa que muda é o seguinte. A velocidade inicial ela é para cima. Porque eu não vou jogar o cara para baixo, certo? Senão ele vai cair no chão. Eu jogo ele para cima, então a minha velocidade é positiva. Tá bom? Então, lá naquelas equações que a gente estava trabalhando na queda livre, agora a nossa velocidade inicial nunca vai poder ser zero na parte da subida. Porque se ela for zero, o cara não vai subir. Então, a partir daqui, eu consigo descobrir qual é a altura que o cara vai conseguir atingir. Tudo bem? Quanto tempo ele vai permanecer no ar. Por quê? Porque agora eu preciso te fornecer a velocidade inicial. Ou, se eu não forneço a velocidade inicial, se eu forneço a altura que o cara subiu, eu consigo descobrir a velocidade na qual eu joguei esse cara aí. Tudo bem? Então, por exemplo, sei lá, eu quero jogar uma pedra no fio. Sei lá, eu quero derrubar uma manga. Aí vamos supor que eu tenho uma mangueira, eu quero derrubar uma manga com uma pedra. Eu comer a manga. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a pedra e vou jogar ela para cima. Tá bom? Aqui, pessoal, a gente está supondo que eu vou conseguir jogar perfeitamente para cima. Então a pedra não vai nem um pouquinho para o lado nem um pouquinho para o outro, ela vai só para cima. Na prática isso não acontece, mas aí esse movimento que tem um pouquinho de desvio para a direita ou para a esquerda começa a ficar muito complicado. Isso aí vocês vão estudar só no ensino médio, que é chamado movimento oblíquo ou lançamento oblíquo. Tá bom? Aqui o lançamento é vertical, então vou jogar o cara só para cima. Então esse cara vai simplesmente subir, beleza?
Então o que eu vou fazer? Eu vou dar uma velocidade inicial para esse cara. Eu vou jogar ele para cima. Esse cara ele vai começar a ser freado pela aceleração da gravidade e vai parar na altura máxima. E depois ele vai cair. Tá bom? E aí eu consigo descobrir, por exemplo, qual é a altura que ele subiu. Então vamos supor que eu pego um cara e eu jogo ele para cima com uma velocidade inicial de 20 metros por segundo. Tá bom? Um exemplo qualquer daqui. 20 metros por segundo. Então o que eu tenho aqui para fazer esse exercício? Eu tenho o seguinte, aceleração da gravidade menos 10, sempre, metros por segundo ao quadrado. O tempo, eu não sei quanto tempo ele vai demorar, tudo bem? A altura máxima eu quero saber. Então, como que eu vou fazer esse cara? Bom, vamos tentar calcular a altura máxima dele então. S, que é a altura que ele vai atingir, depois de parar lá em cima, né? S0 é a altura que ele tem no começo. Que altura que ele tem no começo? Zero, eu estou jogando esse cara do chão. Então perceba a diferença aqui da queda livre. Nesse caso, o S0 é zero, porque é da onde eu estou jogando esse cara. Então você sempre tem que raciocinar. Da onde esse cara está saindo? Ele está saindo do alto? Ele está saindo de baixo? No caso que eu estou dando agora, ele está saindo de baixo. Então o S0 é zero. A velocidade inicial que eu dei é mais 20, certo? O tempo, não sei quanto tempo demorou. A aceleração da gravidade, menos 10. O tempo, de novo, eu não sei quanto que é. Então perceba que eu vou ficar com a seguinte equação. S igual a 20t menos 10t ao quadrado sobre 2. Eu não tenho como resolver isso. Por quê? Porque eu não sei quanto tempo ele demorou para esse cara subir. Eu preciso do tempo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou lá na equação da velocidade. Por quê? Porque na equação da velocidade eu consigo descobrir o tempo. Como assim? Esse cara ele vai subir e quando ele atingir a altura máxima, ele vai parar, não vai? Vai parar. Então, qual que é a minha velocidade final no momento de subida? É zero, porque esse cara vai parar. Então, pegando a equação horária da velocidade, VVOAT, velocidade final é zero. Velocidade inicial, eu falei que era 20. Aceleração da gravidade é menos 10. Só sobrou o tempo. Eu consigo calcular o tempo que ele demorou para parar, ou seja, que ele demorou para atingir a altura máxima. O que eu faço agora? 0 igual a 20 menos 10t. Jogo 20 para o outro lado. Vai ficar menos 20 igual a menos 10t. O menos 10 está multiplicando. Eu passo ele dividindo. Eu levo o sinal de negativo, tá? Eu só passo ele dividindo. Menos 20 dividido por menos 10 igual a t. Menos com menos dá mais. 20 por 10 dá 2. 2 segundos. Então, o tempo que demorou para esse cara subir e parar na altura máxima, 2 segundos. Agora eu volto lá na equação horária da posição e substituo o tempo por 2. O que eu vou ter então? S igual a 20 vezes 2, que dá 40, menos 10 vezes 2 ao quadrado, que dá 4, dividido por 2. O que eu fiquei então? S igual a 40 menos 10 vezes 4, que é o 2 ao quadrado, vai dar 40 também. Só que tem o 2 dividindo, então vai dar 20. Só que tudo isso é negativo porque tem aquele menos da aceleração da gravidade, né? Então a gente vai ficar aqui, S é igual a 40 menos 20. S igual a 20 metros. Então eu descobri a altura máxima, que é 20 metros. Perceba o seguinte, só com o valor da velocidade que eu joguei esse cara para cima, eu consigo descobrir qual que é a altura que ele atingiu. O exercício poderia ter me fornecido o tempo já, tá bom? O exercício poderia me fornecer o tempo que esse cara permaneceu no ar, mas ele não precisa. Eu consigo lá na equação horária da velocidade substituir os dados e achar qual que é o tempo. Perceba, pessoal, que a velocidade final na altura máxima vai ser sempre zero. Por quê? Porque esse cara só vai ser a altura máxima porque o objeto vai parar, certo? Se ele não parasse, ele continuaria subindo, não seria a altura máxima. Então, toda vez que você estiver no lançamento vertical, a sua velocidade final será zero. Tudo bem? Então, pessoal, é basicamente isso que vocês têm que saber de queda livre e de lançamento vertical. Tudo bem? Então, resumindo aqui, na queda livre, o que a gente tem? Aceleração da gravidade sempre negativa e a posição final sempre zero. Tá bom? Sempre zero. Por quê? Porque ele vai cair no chão. A não ser que ele não caia no chão, ele caia numa outra altura, mas é um exercício muito específico. 99% das vezes a posição final vai ser zero,
porque é onde ele é atingido. E na grande maioria das vezes, na queda livre, a sua velocidade inicial também é zero. Por quê? Porque o cara é solto. Precisa ser? Não, ele pode arremessar para baixo, mas grande maioria das vezes a velocidade inicial é zero. Então, você faz igual aquele exemplo que a gente fez. Já no lançamento vertical, a velocidade inicial não pode ser zero, porque senão o cara não sai do chão. Mas aí, na grande maioria das vezes, a posição inicial passa a ser zero. Por quê? Porque você joga do chão. Tudo bem? Aceleração da gravidade, de novo, negativa. Beleza? E o tempo, nem sempre ele precisa ser fornecido. Mas aí você usa as duas equações. Por quê? Porque a velocidade final na altura máxima é sempre zero. Beleza? E aí você descobre o tempo e joga na outra equação. Tudo bem? Então agora, pessoal, a gente vai fazer os exercícios da página 119. Tá bom? Vamos fazer aí os exercícios da página 119. Seria interessante que vocês tivessem aí um tempinho para fazer esses exercícios, tá bom? Eu aconselho aí mais ou menos uns 3 minutos por exercício, tá? Para vocês não ficarem meia hora parados, o que eu aconselho para quem estiver me ajudando aí na aula? Dá 3 minutos para o pessoal fazer o exercício, mostra eu fazendo o primeiro exercício. Pausa o vídeo, mais 3 minutos, mostra eu fazendo o segundo exercício. E assim vai, beleza? Porque aí fica mais fácil, né? Pra gente não ficar tanto tempo parado e vocês ficarem moscando aí, beleza? Então, vamos ler o primeiro exercício aqui e aí vocês têm 3 minutos para fazer, beleza? Então, página 119, exercício 1. Tô pegando a apostila aqui, então vocês devem estar ouvindo o barulho do livro aí, né? Preencha a tabela a seguir com as informações apresentadas nesse capítulo. Considere intervalos de tempos iguais. Então aqui esse exercício é bem fácil, não precisa de 3 minutos. Aqui 2 minutos dá para fazer tranquilamente, beleza? Então pausa aí para vocês fazerem. Voltando aqui então no exercício, ele vai falar o seguinte: movimento uniforme, aí ele dá a coluna espaço percorrido, velocidade e aceleração. No movimento uniforme, pessoal, se eu der de 10 em 10 segundos, o que vai acontecer? De 10 em 10 segundos, você vai percorrer sempre a mesma distância, né? Movimento uniforme. Então aqui a gente pode colocar o espaço percorrido sempre igual ou constante, tanto faz. A velocidade é constante. E a aceleração é zero, é nula, não existe. Beleza? Já na linha de baixo, movimento uniformemente variado. O espaço que eu percorro muda conforme o tempo vai passando. Por quê? Porque a minha velocidade muda. Então eu percorro espaços cada vez maiores em mesmo tempo. Então, por exemplo, em 1 segundo eu percorro 10 metros. No próximo segundo eu vou percorrer 20 metros. No próximo segundo, 30 metros. E assim vai. Por quê? Porque a minha velocidade é cada vez maior. E velocidade é o quão rápido eu mudo minha posição. Então, aqui em movimento uniformemente variado, a gente pode pôr o espaço percorrido aumenta cada vez mais, ou é variado, não é constante, enfim, qualquer um desses caras aí. A velocidade, variada, certo? Porque a velocidade vai mudar. E a aceleração é constante, por isso que chama movimento uniformemente variado, beleza? Vamos lá para o exercício 2. O engenheiro automotivo projeta um carro ecologicamente correto e eficiente, que polui pouco e desenvolve altas velocidades. O carro é projetado de maneira que, quando acelerado maximamente, em linha reta, sua velocidade aumenta 10 km por hora a cada segundo. Então perceba aqui, isso é uma aceleração, porque ele está falando quanto a velocidade aumenta por segundo. Partindo de uma velocidade inicial de 20 km por hora, ao final de 8 segundos de aceleração máxima, o carro terá atingido a velocidade de... Então ele quer saber a velocidade final, dando um valor de tempo e dando um valor de velocidade inicial. Que equação que você vai usar aí? Dá uma pensada. Esse exercício aqui, 3 minutinhos para vocês fazerem, beleza? É mais que o suficiente. Pausa aí para vocês fazerem então. Bom, então qual que é o valor de aceleração que a gente tem? 10 km por hora por segundo. Posso usar essa aceleração? Posso usar essa aceleração? Posso usar essa aceleração. Por quê? Porque a minha velocidade inicial está em km por hora e o meu tempo está em segundos. Então eu posso usar isso daí. Que equação que eu vou usar? VVOAT. Por quê? Porque eu quero calcular a velocidade. Não tem por que eu usar a equação do espaço, certo? Então, V igual V0 mais AT.
A velocidade final eu quero saber, a velocidade inicial 20, a aceleração 10 e o tempo 8. Então vai ficar 20 mais 10 vezes 8. 10 vezes 8, 80. 20 mais 80, 100. 100 km por hora. Beleza? Então perceba, é a alternativa B, né? Então perceba que, mesmo não estando no SI, eu posso usar esses valores de velocidade misturando km por hora e segundo. Por quê? Porque o meu tempo está em segundo, a minha velocidade está em km por hora. E a minha aceleração está em km por hora e segundo. Então eu posso usar esses valores, beleza? Exercício 3. Dois carros A e B movem-se no mesmo sentido em uma estrada reta com velocidade constante, 76 e 40 km por hora, respectivamente. Alternativa é item A. Qual é a velocidade do carro A em relação ao observador no carro B? Então, se eu colocar uma câmera no carro B, qual é a velocidade que eu vejo o carro A vindo? 1 minuto para vocês fazerem isso daí, hein? Bom, como os dois estão indo no mesmo sentido, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair as velocidades. Por quê? Imagina esse acidente aí. Imagina um acidente acontecendo com o carro A indo a 76 e o carro B a 40. Agora imagina esse mesmo acidente com os dois carros indo para sentidos opostos, um de frente para o outro. O acidente vai ser muito pior, não vai? Por quê? Porque a gente soma as velocidades quando eles vão na mesma direção. Na direção oposta, desculpa. Aqui, como eles vão na mesma direção, a gente subtrai as velocidades. Então, uma câmera no carro B vai considerar que o carro B está parado e vai considerar que o carro A vem a 36 km por hora. Então, essa seria a resposta do item A, 36 km por hora. Vamos para B. Em um dado instante, o carro B fica a 720 metros à frente do carro A. Quanto tempo em segundos leva para que o carro A alcance o carro B? 2 minutos para vocês fazerem esse, hein? Bom, vamos lá. Esse aqui a gente vai ter que converter alguns caras. Por quê? Porque eu falei para vocês que o carro B e o carro A se movem a 36 km um em relação ao outro, tá? Então alguém parado no carro B vê o carro A vindo a 36 km por hora, beleza? Isso em metros por segundo eu tenho que dividir por 3,6, vai dar 10. Então 36 km por hora dividido por 3,6 dá 10, beleza? Então, eu vejo o carro A, eu estando no carro B, eu vejo o carro A se aproximando a 10 metros por segundo. Se o carro B está a 72 metros à frente do A, quanto tempo vai demorar para o carro A chegar? Bom, cada um se move, o carro A se move a 10 metros por segundo, ele está a 720 metros, vai demorar 72 segundos para chegar. Mas como que eu faço isso com conta? Se o exercício me confirmou que eles estão em velocidade constante, velocidade igual a ΔS por ΔT. Velocidade é 10, ΔS é 720, o ΔT eu vou descobrir. Então o que eu faço? Troco o ΔT com a velocidade, vai ficar ΔT igual a 720 dividido por 10. 720 dividido por 10, 72. Tudo bem? Esse exercício é um pouquinho mais difícil. Se você não entendeu, pensa o seguinte. Primeiro passo a partir do A é converter o valor da velocidade. Converteu para metros por segundo. Aí eu tenho que fazer quanto tempo o carro A vai demorar para percorrer esses 720 metros. Aí é exercício do movimento uniforme, aquele que a gente já fez a prova, beleza? Vamos para o item nenhum, agora exercício 4, beleza? Um foguete parte do repouso e, depois de 3 segundos em movimento, atinge a velocidade de 252 km por hora. Qual é aproximadamente a aceleração média do foguete? Então perceba o seguinte aqui, pessoal. A gente não está mais no movimento constante, está no movimento com aceleração. Ele deu o tempo e deu a velocidade que esse cara atingiu. 2 minutos para vocês calcularem a aceleração. Lembrando que a aceleração é ΔV por ΔT. Bom, passado o tempo aí, primeira coisa que vocês têm que fazer, converter 252 km por hora
em metros por segundo. Dividindo aí, a gente vai ter 70 metros por segundo. Então, essa é a velocidade final do cara. Bom, aceleração é ΔV por ΔT. Velocidade final menos velocidade inicial. Velocidade final, 70 metros por segundo. Velocidade inicial, o exercício fala que ele parte do repouso, então a velocidade inicial é 0. Quanto tempo demorou para isso acontecer? 3 segundos. 70 dividido por 3 vai dar 23,33333 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração. Aceleração é o quanto mudou da velocidade por quanto mudou do tempo. Quanto mudou a velocidade? 252 km por hora, mas eu não posso deixar em km por hora. Tem que passar para metros por segundo. Divide por 3,6 e divide por quanto tempo demorou para isso acontecer. Beleza? Vamos para o exercício 5. Considere as 3 situações. Velocidade 12 metros por segundo no instante de 2 segundos e aceleração constante de 6 metros por segundo ao quadrado. Velocidade 15 metros por segundo no instante 4 segundos e aceleração constante igual a 0. Velocidade 24 metros por segundo no instante 1 segundo e aceleração constante menos 3 metros por segundo ao quadrado. Identifique cada uma das situações no esquema a seguir e marque a velocidade em cada instante do movimento. Então, o que ele quer que você faça? Ele quer que você complete essa grade de movimentos aí. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar o seguinte. Perceba que o primeiro desenho, ele dá sempre o mesmo espaço entre o tempo, né? Então, 0, pula um risquinho, 1 segundo, pula um risquinho, 2 segundos, pula um risquinho, 3 segundos e assim vai. Beleza? Aí você vai ter que falar que movimento é esse. Ele está falando ali que é movimento uniforme. Beleza? Qual das 3 opções aí tem movimento uniforme? Opção 1, 2 ou 3. Aí você vai colocar aí, 1, 2 ou 3. Segundo desenho, movimento acelerado. Vai colocar 1, 2 ou 3. E o terceiro, movimento retardado. 1, 2 ou 3. Recapitulando. Movimento acelerado é no qual a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Movimento retardado, velocidade e aceleração não têm o mesmo sinal. Tá bom? Depois de você colocar o número aí, 1, 2 ou 3, você vai ter que colocar as velocidades que esse cara vai ter depois desse quadradinho aí, depois de 1 segundo, depois de 2 segundos, isso para os 3 carrinhos, tá? 3 minutos para vocês fazerem isso daí, beleza? Bom, passados os 3 minutos aí, movimento uniforme é o 2, tá bom? Por que é o 2? Porque ele falou que a aceleração é constante, aceleração é igual a 0. A única opção é movimento constante, tá bom? Então, nesse quadrinho aí, você vai colocar em todos os quadradinhos 15 metros por segundo. Por quê? Porque a velocidade é constante, 15 metros por segundo sempre, beleza? Então, preenche todos os quadradinhos aí com 15 metros por segundo. Já o segundo cara, movimento acelerado. Como eu disse para vocês, movimento acelerado, velocidade e aceleração, mesmo sinal. Só pode ser o 1, certo? Que a velocidade é 12 lá no instante 2 segundos. E a aceleração é de 6 metros por segundo ao quadrado. Bom, mas como que eu vou completar essas velocidades aí? Não entendi direito. Ele me afirmou que a velocidade é 12 no instante 2 segundos. Então, eu vou lá no segundo desenho, quando está 2 segundos, e no quadradinho eu ponho 12. Beleza? Só que a aceleração, ela aumenta a minha velocidade a cada segundo em 6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? No segundo 2 é 12. No segundo 3 é 18. Por que 18? Porque eu aumentei 6. No segundo 4 é 24. Por quê? Porque eu aumentei 6. No segundo 5 é 30. Por quê? Porque eu aumentei 6. Mas e no 0 e no 1? Bom, se no 2 é 12, no 1 tem que ser 6. Por quê? Porque do 1 para o 2 tem que aumentar 6. E no 0 tem que ser 0. Por quê? Porque tem que ir aumentando de 6 em 6. Então ele começou parado, foi 0, 6, 12, 18, 24 e 30, fazendo a tabuadinha do 6, certo? Respeitando que no 2 a velocidade era 12. Beleza? Que foi o que ele me falou. E no último só sobrou o 3, né? Então o movimento retardado é o 3. E ele falou que no instante 1 a velocidade era 24. E a aceleração vai diminuindo 3, né? Diminui minha velocidade em 3, né? Então eu vou lá no 1 e coloco 24. No 2 eu vou ter que colocar 3 a menos, 21. No 3
3 a menos, 18. No 4, 3 a menos, 15. No 5, 3 a menos, 12. E no 0? 3 a mais do que eu coloquei no 1, certo? Era 24, teve que cair 3 a partir do 0, né? Então tem que ser 27. Então ele começou com 27, lá no primeiro e segundo ele foi para 24, que é a informação que ele me deu. E aí vai decaindo 3 em 3, tá bom? Esse exercício é um pouquinho mais difícil, mas dá para entender, né? Não é nada de outro mundo. Exercício 6. O exercício 6 a gente fez bastante na aula passada, que é fazer função horária. Então, ó, partindo da marca 50 metros de uma pista de corrida, uma garota começou a correr no sentido contrário ao da posição indicada na trajetória. Há uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, olha lá, velocidade contrária. Se a velocidade é contrária, significa que ele foi no sentido negativo. Minha velocidade é negativa, beleza? Utilizando essas informações, responda as questões a seguir. Qual é a função horária da posição que descreve o movimento da garota? Lembrando, função horária do movimento uniforme, que é a velocidade constante. S igual a S0 mais VT. Beleza? Então, S0, ele me falou ali, ó. Bom, coloque os dados aí. Um minutinho para vocês fazerem. Então, ó, S igual a S0 mais VT. S0 é a posição inicial, 50. A velocidade é menos 2. Então, minha função horária é S igual a 50 menos 2T. Lembra que na função horária da posição, o S e o T você não substitui. Tudo bem? Você só substitui o S0 e a velocidade. B. O movimento da garota é progressivo ou retrógrado? Justifique sua escolha. Um minuto para vocês fazerem também. Pessoal, o movimento é retrógrado. Por quê? O que é movimento retrógrado? É quando uma velocidade é negativa. Movimento progressivo é quando uma velocidade é positiva. Nesse caso, a velocidade é negativa, então o movimento é retrógrado. C. Quanto tempo ela vai levar para percorrer 20 metros? Bom, vamos lá. Se esse cara está voltando, essa garota está voltando, e ela partiu da posição 50, que posição ela vai chegar se ela vai ter que andar 20 metros? Pensa nisso aí e um minuto para você fazer o item C. Bom, se ela está voltando, significa que ela chegou na posição e ela vai andar 20 metros, significa que ela vai chegar na posição 30, certo? Então, usando a equação horária que você fez na A, o seu S vai ser 30. Por quê? Porque do 50 para o 30 tem 20 metros e a menina está voltando. Então, eu não posso pôr 70, certo? Porque só vai chegar no 70 quando a velocidade for positiva. Ela vai sair do 50 para chegar no 70. Então, ela tem que sair do 50 e chegar no 30, beleza? Então, eu vou colocar 30 igual a 50 menos 2t. Passo 50 para o outro lado, vai ficar 30 menos 50. Isso dá menos 20. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, mantém o sinal de negativo. Vai ficar menos 20 dividido por menos 2, que dá 10 segundos. Então, o tempo é 10 segundos. Daria para você fazer de cabeça também, né? Porque ele está falando que a menina anda 2 metros por segundo e vai ter que andar 20 metros. Dá para você fazer, ó, 20 metros, 2 metros por segundo, então ela vai demorar 10 segundos. Dá para fazer de cabeça também, tá bom? Vamos lá para o exercício 7, então. Considerando que um móvel realiza movimento retilíneo uniforme, que obedece à função horária S igual a 2 mais 50t, unidades no SI, assinale verdadeiro ou falso para as alternativas aí, né? A. O móvel possui velocidade de 50 metros por segundo. Basta você comparar a equação horária ali. A velocidade é quem? É quem está junto com t. Quem está junto com t? 50. Então, beleza. Velocidade de 50 metros por segundo, verdadeiro. B. Em 3 segundos, o móvel terá se deslocado 152 metros. Como que eu faço? Basta eu substituir 3 no tempo, porque eu quero saber quanto que o cara andou. Então, substitui aí um minutinho para vocês fazerem, hein?
Bom, dado ali então o tempo igual a 3, o que vai acontecer? A gente vai fazer 2 mais 50 vezes 3. 50 vezes 3 dá 150. 150 mais 2, 152. Oh, beleza? Então é verdadeira, certo? Errado. A posição final do cara é 152. Mas se ele partiu da posição 2, então ele andou 150. Por quê? Porque ele partiu da posição 2 e chegou na posição 152. Do 2 até o 152 tem quanto? 150. Beleza? Então essa é falsa, tá bom? A posição inicial do móvel é 2 metros. Verdade? Porque a posição inicial é quem não tem t na equação horária da posição, né? S igual a S0 mais VT. Então S0 é 2. Então verdade. Posição inicial 2. Quando o móvel estiver na posição 102 metros, terão se passado 2 segundos. Substitui o S igual a 102. 1 minuto para vocês fazerem aí. Então, substituindo o S igual a 102, vai ficar 102 igual a 2 mais 50t. Passo o 2 para lá subtraindo. 102 menos 2 dá 100. O 50 está multiplicando, passa dividindo. 100 dividido por 50, 2. Então, essa é verdadeira, tá bom? Então, ficou VFVV. Tudo bem? Exercício 8. Uma moça apressada atravessa a rua e vai para outra calçada. Ao chegar lá e andar com velocidade constante, ela percebe que, por coincidência, acabou ficando lado a lado com uma pessoa desconhecida, que está na mesma velocidade, direção e sentido que ela. Desconfortável com a situação, decide aumentar sua velocidade para que fique à frente da outra pessoa. Assumindo que, no início, ambas as pessoas estão com a mesma velocidade constante em relação a qualquer objeto fixo da calçada, como um poste da rede elétrica, mas com velocidade nula em relação a uma outra, qual a aceleração que a moça deve adquirir para que, mantendo o mesmo sentido do deslocamento, fique 2 metros à frente da pessoa desconhecida depois de 4 segundos? Puta exercício complicado, hein? Então, o que está acontecendo aqui? As duas pessoas estão com a mesma velocidade, andando juntas na calçada. Tudo bem? Então, imagina aqui uma outra situação que é você e, sei lá, seu amigo andando na calçada aí, tá bom? Então, vamos supor aqui, por algum motivo bizarro, alguém de Leme andando com alguém de Pirassununga, né? Não sei, talvez um tal de Bernardo aí, quem sabe. Então, vamos supor que essas duas pessoas estão andando juntas na calçada. Então, elas estão paradas uma em relação à outra. Eu quero saber qual que é a aceleração que a pessoa tem que ter para que, depois de 4 segundos, uma das pessoas esteja 2 metros à frente. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que utilizar, pessoal, a equação horária da posição do move. Não vou poder usar a equação horária da posição no MRU, no movimento uniforme, porque vai ter aceleração. Então, tem que ser o move. Então, eu quero descobrir a aceleração, tá bom? Qual é a posição inicial desses caras? 0. Eles estão lado a lado, tá bom? Qual que é a posição final dessa pessoa? Tem que ser 2. Por quê? Porque ela tem que estar 2 metros à frente. Eu posso considerar qualquer posição inicial, posso considerar 100, 50, desde que a posição final seja 2 metros na frente, tudo bem? Então, vou considerar a posição inicial sendo 0, posição final sendo 2, tudo bem? Qual é a velocidade inicial? A velocidade inicial é 0, porque os dois caras estão andando juntos. Então, um em relação ao outro, eles estão parados, beleza? A aceleração, eu quero saber. O tempo, ele me falou que é 4 segundos. E aí, então, só jogar na equação horária da posição e fazer, beleza? 2 minutinhos para vocês fazerem. Bom, pessoal, então substituindo os dados, a gente vai ter o quê? S vale 2, S0 vale 0, velocidade inicial vale 0, tempo vale 4, aceleração eu quero saber, tempo ao quadrado, o tempo vale 4, dividido por 2. Então, a gente vai ficar com 2 igual a 0 mais 0, mais aceleração vezes 16. Por que 16? Porque é o tempo ao quadrado, né? Dividido por 2. Então, a gente vai ficar, todo mundo que está zerado some, né? Vai ficar, então, 2 igual a vezes 16 dividido por 2. 16 dividido por 2 dá 8. Então, eu vou ficar com 2 igual a vezes 8. O 8 está multiplicando, eu passo ali dividindo.
2 dividido por 8 dá 0,25. Então, a aceleração é 0,25 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Esse exercício é mais difícil de entender do que de fazer, beleza? Vamos para o 9. Qual é o tipo de movimento de um corpo em queda livre? Justifique sua resposta. Bom, pessoal, já falei para vocês várias vezes. Esse tipo de movimento é o MOVE, movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração é constante, tá bom? Aceleração, no caso, a aceleração da gravidade, ela não vai mudar, então é o MOVE. E agora a gente vai para o único exercício de queda livre aí que a apostila pede, beleza? O italiano Galileu Galilei observou que, desprezando a resistência do ar, todos os corpos caem com a mesma aceleração, não importando seu tamanho, peso ou constituição. Se a altura de queda não for muito grande, a aceleração de queda permanecerá constante durante todo o movimento. Esse movimento ideal, no qual são desprezados a resistência do ar e alguma variação da aceleração com altitude, aceleração da gravidade, é chamado de queda livre. Seja a seguinte situação: por descuido, um operário deixa cair um martelo do alto de um prédio em construção e o martelo atinge o solo com velocidade de 72 km por hora. Então aqui o cara já forneceu a velocidade que o martelo chega ao chão, tá bom? Considerando a situação de queda livre, podemos concluir que o martelo caiu de uma altura de 1 e demorou 2 para atingir o solo. Escolha a alternativa que completa as lacunas da forma correta. Então, o 1 é qual é a altura que o cara caiu. O 2 é quanto tempo demorou para cair. Então, o que ele me deu aqui? Ó? Ele me deu a velocidade final. Só que ele me disse que o operário ele simplesmente deixou cair o martelo. Então, ele não jogou o martelo para baixo. Então, eu sei que a velocidade inicial é 0. E toda queda livre, a aceleração é menos 10. Bom, então eu tenho a velocidade final, que é 72 km por hora. Tenho a velocidade inicial, que é 0. E tenho a aceleração, que é menos 10. Eu tenho todos os dados para fazer a equação horária da posição, da velocidade, desculpa. O único detalhe é que eu tenho que passar os 72 km por hora para metros por segundo, dividir por 3,6. Então, o primeiro passo é calcular o tempo, tá bom? 1 minuto para você calcular o tempo com a aceleração de menos 10 na equação horária da velocidade. Bom, então a gente vai ter o seguinte: velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Substituindo os dados. 72 km por hora dividido por 3,6 dá 20. Então a velocidade final é 20. A velocidade inicial é 0, a aceleração é menos 10 e o tempo eu quero saber. Então vai ficar 20 igual a 0 menos 10t. 0 some, o menos 10 eu passo dividindo. Então vai ficar 20 dividido por menos 10 igual a t. 20 dividido por menos 10 dá menos 2. Opa, calma aí, mas o tempo está dando 2 negativo. O tempo não pode ser negativo. Molecada, se o cara está caindo, a velocidade é menos 20. Tá bom? Por quê? Porque a velocidade é para baixo. Então, tudo que é para baixo é negativo. Então, a velocidade final não é 20, é menos 20. Então, colocando a velocidade como menos 20, vai dar menos 20 dividido por menos 10, que dá 2 segundos. Aí sim. Então, o tempo é de 2 segundos. Com isso, a gente já elimina a B, a C e a E. Agora, o que eu tenho que fazer para descobrir a altura que esse cara foi solto? Simplesmente vou na equação horária da posição e substituo o tempo por 2, beleza? Então a gente vai ficar S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. S é 0, por quê? Porque ele vai chegar no chão, então a posição final é 0. S0 é a altura que ele foi solto. Velocidade inicial é 0, tempo eu sei que é 2. Aceleração da gravidade, menos 10. Então a gente vai ter 0 igual a S0, que eu não sei, mais 0 vezes 2, menos 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Só completei os dados da equação horária da posição, beleza? Então a gente vai ficar com S igual a S0, a velocidade inicial ali que esse cara vai sumir. Aí eu vou fazer menos 10 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Dividido por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Então eu vou ficar 0 igual a S0 menos 10 vezes 2. 10 vezes 2 é 20. Então eu vou ficar com menos 20. Pego esse menos 20 e jogo para o outro lado, que vai dar mais 20. Acabou o exercício.
Então, o S0 é 20 metros, ou seja, esse cara foi solto de uma altura de 20 metros. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham entendido, tá bom? Não deu tempo da gente ver o capítulo 7, mas preferi dar bastante ênfase aqui em como fazer esses exercícios para que vocês tenham bastante segurança nesse tipo de exercício aí, beleza? Então, um beijo no coração de vocês e até a aula de Química. Valeu!